E está aqui o texto desse eunuco, desse homem castrado ou que nasceu com algum tipo de anomalia orgânica, física, mas normalmente era castração. Aparência agora já bem adulto, feminina, com voz possivelmente mais feminina do que masculina, com a cintura bem fina, eventualmente com algum ceim pendurado, mas era um homem profundamente confiável, de inteligência, bom de matemática, de finanças. Se dedicou o máximo que ele podia a aprender a gerenciar e se tornou ministro do tesouro da rainha da Etiópia, Candace, rainha dos etíopes, e que também tinha uma relação íntima com os crentes judeus da Etiópia, cuja história judaica nos conta, isso provada pelos rabinos de Israel, que Salomão e a rainha de Sabá tiveram um filho. E esse filho cresceu na Etiópia e vinha frequentemente a Jerusalém para aprender o ensino e a cultura dos judeus. E tanto isso é fato que os rabinos de hoje, já há algumas décadas, aceitaram os judeus negros da Etiópia como descendentes da etnia de Salomão, dos judeus, com a rainha de Sabá. E a influência era enorme da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, especialmente nas culturas mais elevadas da Etiópia, como é até o dia de hoje. Como também até o dia de hoje, os cristãos que se diz que decorreram da história desse eunuco com Filipe, estão lá vivendo uma das mais antigas expressões de fé contínua no Evangelho, em Jesus. Obviamente que o cristianismo também chegou lá, além do Evangelho, e fez as corrupções e as corruptelas conforme as adequações que a civilização etíope propôs. Mas está lá. E esse homem, no entanto, até porque ele era, ou pela cara dele, ou pelo jeitão dele, ou pelo tamanho dele, não seria admitido como pastor, como pregador da palavra de Deus. Praticamente em nenhuma igreja do Brasil. Um anjo, todavia, foi enviado ao diácono Filipe, dizendo: Filipe, levanta e vai para a banda do sul, no caminho que desce daqui de Jerusalém até Gaza, que é para a banda do sul. Eu conheço bem esse caminho. Este se acha lá no deserto. Esse caminho todo está deserto. Vai. E Filipe foi. Não perguntou por quê, ele saiu e foi. E ainda tinha esse anúncio de que ele provavelmente fosse encontrar um caminho deserto. Mas o que se diz é que ele se levantou e foi. Foi. Ele sabia que era um anjo. Ora, se eu sei que é um anjo me dizendo uma coisa que tem uma razoabilidade, mesmo que eu não tenha nenhuma explicação, sinceramente, eu não discuto com aquilo que eu reconheço. E admito. Eu não tenho conflito com o que eu admito. Nem Filipe. Ele reconheceu que era um anjo do Senhor e foi.
E aí, quando ele chega lá, vinha um etíope, castrado, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todo o tesouro da rainha da Etiópia e viera adorar o Deus único no templo em Jerusalém, o templo que ainda estava erguido, o templo construído por Herodes o Grande. Filipe vai e vê que esse homem está de volta, ele está indo de volta para a Etiópia. Assentado no seu carro, ele iria até o sul de Israel, iria atravessar, possivelmente na direção do Egito, iria para o Saara mais alto, até atravessar na direção do Lago Vitória e chegar na Etiópia. Era uma jornada enorme. Mas ele decidiu fazer essa jornada lendo as Escrituras. Ele estava justamente lendo em Isaías, no capítulo 53. E aí ele respondeu, Filipe correu do lado dele, o ouviu ler Isaías 53 e perguntou, tu compreendes o que tu vens lendo? Ele respondeu, porque a carruagem continuava andando. Como poderei entender se não houver alguém que me explique? E então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Parou a carruagem, Filipe entrou e sentou ao lado dele. Ora, a passagem que ele vinha lendo era esta, de Isaías 53. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Que gente é essa? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, é um problema pessoal de Isaías. Naquele contexto imediato, ele está projetando isso para se cumprir num outro. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Seguindo eles pelo caminho, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de que eu seja batizado? A maioria das pessoas que não fossem como ele, eunucas, apenas diriam, eis aqui água, eu gostaria de ser batizado. Me batiza, por favor, que tem água. Mas ele teve que fazer disso uma questão. Como a maioria daqueles muito diferentes, estranhos, ou que fazem parte de minorias fechadas, ou que carregam características de gênero assumidas, não compreendidas, às vezes até amaldiçoadas, gente que carrega preconceito, estigmatização durante toda a vida, toda a existência, se apresenta muitas vezes como uma questão. Esse homem aqui foi só questão. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí viu a água depois de ter ouvido tudo, e Filipe certamente passou por João Batista, pelo batismo, por Jesus mandando os discípulos batizarem, do batismo como um selo visível de uma graça e uma operação invisível, operada pelo Espírito de Deus no coração. E aí ele está todo comovido, mas ele tem que perguntar, escuta, aqui tem água, tem algum impedimento? Porque ele era o eunuco. Mas Filipe, graças a Deus, sabia que Jesus amava a todos, aos eunucos também.
Eis aqui água, o que impede? Filipe respondeu: é lícito batizar eunucos, batizar os diferentes. É lícito. Por que Filipe falaria em licitude e em ilicitude, se não houvesse, na própria história de ser eunuco, o elemento dessa carga do ilícito, do estranho, do disforme, do anômalo, como há em todas as gerações, incluindo na nossa, para todas as pessoas que se fazem representar aqui, nesse batismo e nessa pergunta do eunuco. É lícito? Tem algum impedimento, algum impeachment para eu não ser batizado? E Filipe diz: não há nenhum ilícito. Se você quer ser batizado, é lícito. Aí ele só perguntou: é lícito? Se creis de todo o coração. A única coisa que pode impedir é se eu creio que o amor de Deus chegou até mim ou não. Se eu creio que a graça, o amor e o evangelho chegaram a mim, quem é que vai me tirar desse que me deu essa luz, que me fez compreender, que disse: haja luz no caos da minha existência, e fez explodir esse universo absurdo de graças indescritíveis? Quem é que vai impedir? Se Cristo morreu por mim antes da fundação do mundo, o que no mundo, em qualquer hora, em qualquer era ou em qualquer geração, vai me impedir de ser amado por aquele que me amou antes de que houvesse qualquer criação, universo ou existência? Quem? Quem? É lícito se tu crês de todo o coração. Respondeu-lhe o eunuco: o absurdo do amor de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você, eunuco, você, eunuca, você que não se compreende como eunuca nem como eunuco, você que se compreende num outro degradê que foge a qualquer binariedade, pode saber que não há nada que te impeça de ser batizado se você crê de todo o seu coração. Você confessa comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessa? Então não há nada que te impeça de ser batizado. Você que está ouvindo isso com alegria, você que está ouvindo isso com choque, eu estou falando com quem quer experimentar o amor de Deus. Deixa eu te dizer, não existe explicação para Deus me amar. É pura loucura. É loucura para filósofos e é escândalo para religiosos que creem que Deus só ama uma determinada tribo, uma determinada genética, gente de um certo DNA, de uma certa raça, de uma certa língua. São deuses linguísticos, deuses étnicos, deuses tribais. Mas o Deus pré-cósmico, um Deus que é, antes de qualquer coisa ser, que ele mesmo não existe como verificabilidade, porém todas as coisas que existem são nele. Esses que creem que isso é louco, mas ele me ama, e que a prova maior desse amor é que ele decidiu, ao invés de acabar com a palhaçada, se entregar como uma ovelha muda que vai sendo tosquiada
e vai sendo carregada para o matadouro e não abre a sua boca. E tudo que diz é sobre a loucura universal. Perdoa-lhes, eles não sabem. Eles não veem. A minha solidão aqui, no meio dos humanos, é absoluta. É uma existência em estado de desamparo. Eu me sinto em estado de desamparo. Eu estou com sede. Ninguém me dá de beber. É uma loucura. E nem aqui eu paro de ouvir loucuras e blasfêmias. É só a ti que eu entrego meu espírito. Porque a humanidade é loucura. E a tentativa de compreender o amor de Deus por mim, pela filosofia, pela lógica, pela religião, pela fé, pela presunção de justiça própria ou por qualquer coisa, não se sustenta, nem no macro, nem no micro, nem na dimensão moral ou ética, em nenhum estado. Eu tenho só que dizer ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o santo. E creio na palavra que diz, olha, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi coberto. Porque eu te amo. Porque se eu sou por ti, diz Deus, quem será contra mim? Pergunta Deus. As criaturas que eu criei é que se levantarão contra o meu amor por ti? Pergunta Deus. Que voz no universo me proibirá de te amar? Ou que poder no mundo ou na terra terá o poder de impedir que eu ilumine a quem eu queira, mesmo aos mais estranhos, aos mais fora de designação na binariedade dos humanos? Senhor Jesus, permite que o que eu disse tenha sido entendido, compreendido, acolhido pelos que precisam. E os que mais precisam são aqueles que dizem que não aceitam nada do que eu estou dizendo, mas não podem combater o espírito dessa verdade acerca de ti. Mas eu também te peço por aqueles que têm vivido em estado de depressão pelo desprezo, pelo abandono, pela rejeição, pela dor, pelo não acolhimento. Que a tua misericórdia abrace a todos agora, que o Espírito Santo queime, purifique e encha o coração de cada desamado da ardência do fogo eterno, do amor santificador de Deus em nós, de Cristo Jesus na gente. Em teu nome, Senhor. Amém e amém.